você que está passando pelo meu canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre 15 livros que eu gostei de ler em 2021. Eu fiz uma seleção desses livros, nessa seleção eu escolhi os livros estrangeiros. Então, se você já gostou do assunto, deixe seu like, se inscreve no canal e vamos falar de livro. Eu li bastante coisa então em 2021, então selecionei alguns livros que eu gostei demais e vou começar pelo meu preferido, que é O Conde de Monte Cristo, que é do Alexandre Dumas. É um livro grande, mas que é uma literatura que flui bem, a gente consegue ler ele tranquilamente. Ele tem como protagonista principal o personagem Edmond Dantes, que é um marinheiro que sonha em casar com a mulher da vida dele, só que os sonhos dele são impedidos pela inveja de algumas pessoas, que fazem com que ele seja preso no castelo de Ife. Ele vai preso e ele não sabe por que ele está preso, isso gera uma revolta muito grande para ele. E nesse castelo ele conhece um outro prisioneiro que chama Abade Faria, que faz com que ele entenda quem causou a prisão dele, os motivos pelas conversas que eles têm, e ajuda ele a fugir desse castelo para que ele faça a vingança dele. Ele se torna o Conde de Monte Cristo e aí ele elabora toda a vingança dele. É um livro fantástico, sensacional. Não tenham medo porque ele é grande, mas não tenham medo de ler porque é maravilhoso. Esse aqui é um dos meus livros preferidos. Outra leitura que eu amei demais foi Pachinko, da Mindy Lee. É um livro de formação, mostra a vida de uma protagonista desde quando ela nasceu até ela ficar idosa. É um livro lindo. Pachinko são algumas máquinas tipo de fliperama, tipo que se usa em cassino, mas a história não se passa só sobre essas máquinas, mas sim sobre a vida, como a vida era difícil para essas pessoas, pelos coreanos. Conta a história da Sunja, que é uma personagem que foi, devido à vida que ela levou, algumas coisas que aconteceram na vida dela, ela acabou indo morar no Japão. E os japoneses naquela época, eles tinham muito preconceito com os coreanos, então conta toda a vida dela, as situações de fome que ela passou, tudo em prol da família dela, todos os costumes e o jeito com que as pessoas viviam nessa época. É um livro lindo. Eu chorei com esse livro porque ele é realmente muito comovente, muito legal. Então, indico bastante Pachinko. Outro gênero de livro, aí entra meu querido Sherlock Holmes, que eu adoro. Então, dos livros que eu li outros livros dele esse ano, mas eu gostei muito do Estudo Vermelho, que é o primeiro livro dele, que conta o primeiro caso do Sherlock Holmes e do Watson, né? Então, é muito legal, é um livro fantástico, vale a pena também começar. Se você nunca leu nada do Sherlock Holmes, vale a pena começar por esse aqui. Aqui nesse livro, ele é chamado para descobrir um caso onde um homem foi morto, mas não deixa vestígio de sangue nenhum e com uma expressão de terror. Então, ele tenta desvendar o porquê esse homem morreu. Então, é muito divertido, é muito legal, vale a pena ler. Seguindo um pouquinho esse gênero de livro, outro que eu conheci esse ano foi Arsène Lupin, do Maurice Leblanc. Gostei bastante. Diferente do Sherlock, que ele é um detetive, o Arsène Lupin, ele é um ladrão de casaca. Então, nesse livro aqui mostra a aventura, um pouquinho da destreza, um pouquinho das habilidades do Lupin para se safar aí da polícia. E ele é genial. Tem uma sequência de livros aí que também futuramente eu quero ler, mas Ladrão de Casaca é show de bola, pode ler, que é muito divertido, muito legal. Outro livro que eu li, gostei bastante, foi A Metamorfose, do Franz Kafka. Fala da história de um caixeiro viajante que acorda um dia e o corpo dele se modificou. Ele virou um inseto monstruoso indefinido. E aí, enquanto ele luta para tentar sobreviver depois dessa mudança, ele também vai observando a mudança de comportamento da família dele para com ele. Então, uma história bem interessante. Fica a dica aí A Metamorfose, do Franz Kafka. Outro livro que eu gostei bastante, esse eu li pelo Kindle, é Flores para Algernon. Algernon é um livro de ficção científica que eu gostei bastante. Ele fala sobre um personagem que é o Charles Gordon. Ele tem uma deficiência intelectual grave e ele passa por uma cirurgia para aumentar o QI dele. Só que essa cirurgia faz com que ele vá além das expectativas do cientista.
Então, ele é todo narrado como se fosse um diário de evolução desse personagem. É um livro comovente, é um livro fantástico, me fez ter vontade de ler mais livros sobre ficção científica. Tem resenha dele também aqui no canal, vale a pena ler. Flores para Algernon. Outro livro que eu gostei, li pelo Kindle, foi A Ilha do Dr. Moreau, do H.G. Wells. Também um livro de ficção científica, fala sobre uma ilha misteriosa, onde esse doutor, ele mexe com os animais, ele vai modificando esses animais e ele vai criando teoricamente monstros nessa ilha. E entra um personagem que tinha naufragado, vai parar nessa ilha e ele começa a narrar toda essa história desses horrores que esse doutor fazia nessa ilha. O livro prende atenção, é um livro curto, é um livro muito legal de se ler. Outro livro também de ficção científica do mesmo autor, do H.G. Wells. Eu comecei a ler os livros desse autor e gostei demais. Foi O Homem Invisível, também li pelo Kindle. O Homem Invisível fala de um cientista, de um homem que ele acreditava na invisibilidade, que ele conseguiria se tornar invisível, e ele faz alguns estudos e testa nele mesmo e de repente ele realmente fica invisível. Só que ele não tinha uma casa fixa. E nisso ele começa a se deparar com situações complicadas, onde ele vê que para ele se vestir, para ele se alimentar, ele começou a ter muitas dificuldades. E ele passa a perceber que a invisibilidade ela é boa para quem quer fazer alguma coisa ruim, alguém quer matar, roubar, mas para viver ela é muito complicada. E vai surgindo também uma trama ali, uma história sobre a vida dele ali, que é muito interessante, que é muito legal. Então, O Homem Invisível do H.G. Wells também é uma leitura muito legal. Outro livro lindo, de outro gênero que eu li e gostei demais, foi O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. É um livro maravilhoso, também não é um livro longo, é um livro relativamente curto, mas que conta a história do pescador Santiago, que é um senhor que há mais de 84 dias ele já não pescava nada e ele decide sair em alto mar para fazer a pesca da vida dele. Então mostra nesse livro a vida, aquele momento da vida dele em que ele acredita em si mesmo, em que ele não perde a fé, e ali naquela história passa a situação em que ele... Não vou contar a história, porque realmente esse pedaço da história é surpreendente. Mas ele passa por uma situação ali em alto mar que dá toda a beleza desse livro. É um livro muito bonito, então recomendo bastante. Se você quer um livro que toca o coração, pode ler O Velho e o Mar, que é maravilhoso. Um outro livro lindo também é Cachorro Velho, da Teresa Cardenas. É um livro que fala sobre esse personagem, o cachorro velho, que ele é um senhor, ele é um escravo, e ele vai vivendo as suas lembranças desde quando ele era criança, e aí surge uma outra escrava dessa fazenda, esse engenho de açúcar, que pede ajuda dele para ajudar uma criança de 10 anos a fugir. Então, esse livro ele retrata bem essa condição da escravidão. É lindo, é muito, muito legal, vale muito a pena ler também Cachorro Velho. Mais um livro de ficção científica que eu gostei demais, o Richard Matheson, Eu Sou a Lenda. Esse livro foi adaptado para o cinema também, é um pouco diferente a história do cinema para o livro, e eu gostei demais do livro. Ele fala sobre um personagem, Robert Neville, que ele é o último sobrevivente de um vírus que dizimou a população, transformou as pessoas em zumbis, vampiros, e ele mostra muito o isolamento dele. Ele montou um laboratório na casa dele para tentar ter um pouco de esperança e tentar ver o que ele podia fazer para ver se tinha alguma chance dessa situação se reverter. É um livro assim que fala muito sobre essa condição de isolamento dele, e tem um final assim surpreendente que faz todo jus ao título do livro, né? Eu Sou a Lenda. Então, quem quer um final surpreendente, leia Eu Sou a Lenda. Mais um livro, só que esse agora eu vou começar a falar um pouquinho de um autor que eu sou apaixonada, que é o Stephen King. Então, vou falar um pouquinho sobre Joyland, que eu gostei demais. É um livro, assim, não é um livro longo,
mas é um livro que fala sobre esse parque de diversões que é o Joyland, que tem o personagem Devin Jones, que é o protagonista. Ele é um jovem estudante que arruma um emprego nesse parque de diversões numa temporada de verão, e lá ele gosta muito de trabalhar nesse parque, só que lá aconteceu um assassinato de uma jovem no trem fantasma, e essa história chama muita atenção dele, e ele começa a fazer uma investigação sobre esse caso, que até então ninguém descobriu quem foi a pessoa que matou essa jovem. Então a história envolve também outros personagens que são fundamentais aqui nessa história e que fazem desse livro assim lindo, lindo. É um livro que eu até chorei no final desse livro, de tão bonito que é. Então eu recomendo muito. Se você ainda não leu nada do Stephen King, pode começar por Joyland, que você vai gostar bastante. Mais um livro do Stephen King que eu tenho que falar, não podia deixar de falar, de Misery, Louca Obsessão. Também livro que foi adaptado para o cinema. Se eu for falar todos os livros do Stephen King que foram adaptados para o cinema, é muita coisa, mas esse aqui é muito legal. Se você quiser uma leitura assim que te prenda, porque ele é muito angustiante. Ele fala de um personagem, um escritor chamado Paul Sheldon. Ele escreve uma série de livros que tem a protagonista chamada Misery. E um dia ele sofre um acidente numa nevasca e ele é resgatado pela sua fã número 1, que é a Annie Wilkes. Então ela leva ele para a casa dela e começa a cuidar dele. Só que ela é uma pessoa um pouco, vamos dizer assim, meio doida, meio maluca, uma psicopata. Uma mulher completamente fora da sua razão. E ela começa a torturá-lo para que ele escreva o final que ela quer para a personagem da vida dela, que é a Misery. Então, o que eu falo agora aqui é muito pouco do que tem aqui dentro desse livro. Ele é muito rico em detalhes. Se você assistiu o filme e gostou, pega o livro para ler, porque ele é muito mais rico em detalhes e vale muito a pena. É um livro assim fantástico. Então, Misery do Stephen King eu recomendo também. Outro livro desse mesmo autor que eu sou apaixonada, tanto pelo filme quanto pelo livro, é O Iluminado, que a história se passa no Hotel Overlook. Tem como personagem principal Jack Torrance, que ele é um alcoólatra em recuperação e é um escritor meio frustrado, e ele vai para esse hotel com a família dele e eles vão ficar por um tempo isolados nesse hotel, que é uma época de nevasca, né, onde o hotel fica vazio, e ele vai como zelador para esse hotel. Só que o hotel ele tem vida, existem muitos fantasmas nesse hotel que acabam usando o Jack, por ser uma pessoa muito vulnerável, a colocar em risco a vida do filho e da esposa. O filho dele é o Danny. O Danny, ele é o iluminado, ele é um garoto de 5 anos que tem visões, ele consegue ver o hotel no seu passado e ele sente tudo que o hotel quer. Que o hotel quer o Danny, ele quer a família, ele quer destruir, ele quer matar. Então a história se passa muito com esses personagens. É um livro assim fantástico, ele é muito rico em detalhes, ele é muito descritivo nos personagens, então você consegue sentir o que esses personagens estão sentindo, ver o que eles veem sobre si mesmos e sobre as pessoas que estão ao seu redor. É um livro que eu recomendo muito, para mim acho que é um dos melhores do Stephen King. E esse livro teve a continuação, que é o meu livro de número 15 aqui dessa lista, que é o Doutor Sono também. Esse livro aqui, ele também foi adaptado para o cinema. Ele conta a história da continuação do Danny. Ali no Iluminado ele tinha 5 anos, aqui ele já é adulto. Ele infelizmente se tornou também um alcoólatra. E ele a história começa falando um pouquinho sobre essa vida dele depois do Overlook. E tudo vai girando em torno dele e de uma garota de 13 anos, se eu não me engano, a Abra. A Abra, ela também é iluminada, só que a iluminação dela é muito mais poderosa do que o Danny teve. Então, existem um grupo de pessoas que se alimentam, vamos dizer assim, de pessoas iluminadas, principalmente de crianças. Então o Danny, ele vai acabar encontrando a Abra em um determinado momento desse livro e ele vai tentar lutar para salvar a vida dela. Assim como no Iluminado ele teve um personagem importante
cozinheiro que ajudou o Danny quando ele era criança. Aqui nesse livro, ele se torna essa pessoa que vai ajudar uma outra criança a se livrar dessas pessoas que estão querendo matá-la. É um livro fantástico. Eu assisti o filme também, depois que eu li o livro. Eu não gostei assim muito do filme. O livro ele é muito mais legal. Eles fizeram algumas modificações ali que eu não gostei muito, mas o livro é sensacional. Acho que dá uma boa continuação. Para quem é fã do Iluminado, pode ler Doutor Sono, que vai dar vai fazer você reviver um pouquinho aquele momento tão especial que foi ler o Iluminado. Então, recomendo bastante o Doutor Sono também. Bom, esses foram os livros que eu gostei bastante em 2021 e espero que vocês também tenham gostado. Comenta aí quais foram os livros que vocês mais gostaram aí desse ano. Aproveita, se inscreve no canal, deixe seu like e a gente se vê numa próxima. Até mais!